Hoje, vamos explorar uma das histórias mais perturbadoras do Antigo Testamento. Juízes 19 traz uma narrativa sombria e brutal que muitos evitam, mas que ensina lições poderosas. Neste vídeo, você vai descobrir um crime chocante que abalou Israel, levando a consequências devastadoras e uma guerra civil. Prepare-se para mergulhar em uma história de traição, violência e como a humanidade pode se perder ao se afastar de Deus. Nos capítulos do livro de Juízes, vemos uma fase sombria na história de Israel. Era uma época em que não havia rei, e cada pessoa fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso resultou em uma sociedade sem direção moral ou espiritual clara, e os acontecimentos que refletem o caos dessa falta de liderança. Nesse período, Israel vivia em um ciclo de desobediência, opressão e reclamação, onde o povo se afastava de Deus, sofria as consequências, e então clamava por ajuda. O livro de Juízes destaca esses ciclos repetidos, e no capítulo 19, somos apresentados a uma das histórias mais impactantes e trágicas desse tempo. A narrativa começa com a introdução de um levita, um homem de uma tribo dedicada ao serviço religioso em Israel. Esse levita, que vivia em uma região montanhosa de Efraim, distante dos grandes centros, decide tomar para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. A concubina, em termos bíblicos, era considerada uma espécie de esposa secundária, mas sua posição era vulnerável, especialmente em uma sociedade patriarcal como a de Israel. Pouco tempo após esse relacionamento, algo acontece entre o levita e sua concubina que os afasta, e a mulher, sendo infiel ao levita, foge de sua casa e retorna à casa de seu pai em Belém. Por 4 meses a concubina permanece na casa de seu pai, e durante esse tempo, o levita decide que é hora de trazê-la de volta. Ele viaja uma longa distância, desde as montanhas de Efraim até Belém no sul, para tentar reconciliar-se com ela. Quando chega à casa do pai da mulher, ele é recebido de forma calorosa. O pai da concubina demonstra grande hospitalidade, insistindo para que a levita fique mais tempo do que havia planejado inicialmente. Durante 3 dias, o levita permanece em casa, desfrutando da hospitalidade oferecida, enquanto o pai da mulher tenta convencê-lo a prolongar sua estadia. Finalmente, após vários testes de adiamento, o levita decide que não pode mais esperar. Embora o pai da mulher continue insistindo para que ele fique, o levita sente a urgência de retornar para sua casa. Assim, ele parte com sua concubina e seu servo, decidiu fazer uma longa viagem de volta a Efraim. É nesse ponto que a jornada se torna cada vez mais perigosa e os eventos que se desenrolam depois trarão uma tragédia inimaginável, revelando o estado de corrupção e violência que permeou aquela sociedade sem liderança e sem direção moral. O livro de Juízes está marcado para um período de grande instabilidade espiritual e moral em Israel. A frase recorrente naqueles dias: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, define a atmosfera de uma nação sem uma liderança central. Esse tempo foi caracterizado pela ausência de uma autoridade exigida que pudesse guiar o povo nos caminhos de Deus. O ciclo de apostasia, opressão, tristeza e livramento que permeia todo o livro é o reflexo do afastamento de Israel de sua aliança com Deus. O povo muitas vezes caía no pecado e na idolatria, e Deus permitia que eles sofressem nas mãos de inimigos até que clamassem por socorro. Durante esse período, os juízes que não eram reis, os líderes escolhidos por Deus, surgiam para resgatar a nação, mas suas ações eram temporárias, e o povo voltava a se desviar assim que esses líderes morriam. A história do levita e sua concubina ocorre nesse contexto de desordem e decadência moral. O relato começa com uma levita que vivia na região montanhosa de Efraim. Naquele tempo, os levitas eram membros de uma tribo dedicada ao serviço de Deus e à manutenção do culto, mas este levita, como muitos em Israel naquela época, estava envolvido em questões pessoais complicadas. Ele havia sido feito para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá, o que já era um reflexo das práticas que desviavam do plano original de Deus para o casamento. A concubina, por definição, ocupava uma posição inferior à de uma esposa legal, o que indicava uma relação marcada por desigualdade. Pouco tempo depois de se unir ao levita, a concubina foi infiel a ele, o que intensificou os conflitos entre eles, e ela decidiu retornar à casa de seu pai em Belém, fugindo de sua vida com o levita. A concubina ficou na casa de seu pai por 4 meses, durante os quais a levita apareceu em Efraim, aparentemente refletindo sobre o que havia acontecido. Após esse período, ele tomou a decisão de buscá-la de volta. Apesar da infidelidade, o levita ainda queria restaurar a relação, talvez por amor ou por necessidade de manter o controle sobre a concubina, uma vez que ela era considerada sua propriedade na cultura.
Ele partiu de Efraim e fez uma longa jornada até Belém, com o objetivo de convencer uma concubina para voltar com ele. Ao chegar à casa do pai da mulher, o levita foi recebido com grande hospitalidade. O pai da concubina, provavelmente aliviado por ver a levita buscando sua filha, insistiu que ele ficasse em sua casa por alguns dias. Durante 3 dias, o levita e o pai da concubina desfrutaram de momentos de convivência, onde comiam e beberam, e o levita, embora desejasse partir, não foi e ficou mais um dia. A hospitalidade na cultura antiga do Oriente Médio era um valor fundamental, e o pai da concubina, talvez desejando fortalecer os laços entre sua filha e a levita, fez de tudo para garantir que a levita se sentisse à vontade em sua casa. No entanto, o levita, ciente de que retornará a Efraim, finalmente decidiu que não poderia mais adiar sua partida. Ele agradeceu ao pai da concubina por sua generosa hospitalidade, mas afirmou que era a hora de voltar para casa. Assim, ele partiu com sua concubina e seu servo, iniciando uma longa viagem de volta, uma jornada que logo se revelaria trágica. Esses eventos mostram um panorama de desordem e falta de compromisso espiritual, onde as relações humanas se desintegravam e os valores eram prejudicados. Mesmo em uma sociedade onde a hospitalidade ainda era valorizada, os vínculos entre as pessoas eram frágeis, e a moralidade estava em declínio, preparando o cenário para uma das histórias mais chocantes de todo o Antigo Testamento. Após finalmente deixar a casa do pai da concubina e iniciar uma longa jornada de volta para Efraim, o levita, sua concubina e seu servo viajam até que o dia começa a escurecer. Eles chegam perto da cidade de Jebus, que mais tarde se tornaria Jerusalém, mas que naquele tempo era habitada por jebuseus, um povo estrangeiro. Ó servo Sug! Ao chegarem à praça de Gibeá, porém, a situação é diferente do esperado. A hospitalidade, que era um valor sagrado na cultura israelense, parece ter sido esquecida em Gibeá. Ninguém da cidade se oferece para recebê-los, deixando a levita, sua concubina e seus servos desamparados na praça, sem abrigo. Isso já é um sinal claro de que algo está errado com a moralidade daquela cidade. O fato de ninguém ter se oferecido para recebê-los revela a decadência social e espiritual de Gibeá, uma cidade que deveria seguir os preceitos de hospitalidade de Israel, mas que agora se comportava de maneira semelhante às cidades católicas. Finalmente, quando a noite já havia caído, um idoso que também era estrangeiro, mas residia em Gibeá, os encontra na praça. Movido pela compaixão e atendendo à necessidade dos viajantes, ele oferece abrigo em sua casa. Ele demonstra ser uma das poucas pessoas em Gibeá que ainda preserva o senso de hospitalidade. Ele os acolheu calorosamente e, embora o levita tenha afirmado que não precisa de suprimentos, o idoso insiste em providenciar o que fosse necessário para a estadia deles. O grupo então entrou na casa do idoso, acreditando que todos estariam seguros para passar a noite. No entanto, enquanto se acomoda, um acontecimento terrível se desenrola. Homens perversos da cidade, descritos como filhos de Belial, cercam a casa do idoso. Esses homens, que viviam em Gibeá, representam o estado degradado de uma cidade onde uma moralidade havia completamente desaparecida. Eles bateram a porta e desligaram que o idoso entregasse a levita para que pudesse abusar sexualmente dele. Esse pedido monstruoso é semelhante ao que ocorreu em Sodoma, quando os homens da cidade exigiram que Ló entregasse seus visitantes para serem violentados. A repetição desse comportamento entre os israelitas mostra que o pecado e a imoralidade foram infiltrados profundamente no povo de Deus. O idoso, em pânico, sai para negociar com os homens, implorando que não cometa essa atrocidade contra a levita, que é seu hóspede. Na cultura da época, proteger um hóspede era um dever sagrado, e o idoso sabia que permitir que tal ato fosse uma violação grave das leis de hospitalidade e da dignidade humana. No entanto, numa tentativa desesperada de aplacar a fúria dos homens, ele faz uma oferta impensável. Oferece a sua própria filha virgem e a concubina do levita para que os homens possam abusar delas em vez de cometer tal maldade contra a levita. Essa oferta choca pela crueldade, revelando o quanto as mulheres eram vistas como dispensáveis em comparação aos homens naquela sociedade patriarcal, onde a honra masculina era protegida a qualquer custo, mesmo que significasse sacrificar as mulheres. Os homens perversos não aceitaram a oferta imediatamente, mas o levita, em um ato de covardia, empurra sua concubina para fora da casa, entregando-a aos homens sem qualquer hesitação. O que acontece em seguida é aterrador. Os homens de Gibeá foram violentamente e brutalmente durante toda a noite, sem nenhuma misericórdia. Ao amanhecer, eles deixam a porta da casa do idoso, abandonado, ferido e praticamente sem vida.
A concubina, depois de suportar uma noite inteira de abuso, mal consegue voltar para casa. Ela cai ao chão, com as mãos seguidas na soleira da porta, onde finalmente perde a vida. Esse ato brutal não apenas destruição à vida da concubina, mas também marca um ponto de reviravolta na história de Israel, pois uma tragédia que se desenrola a partir desse momento leva à destruição da própria tribo de Benjamim. Durante toda aquela noite terrível, a concubina foi submetida a abusos brutais intermináveis nas mãos dos homens perversos de Gibeá. O sofrimento que ela teve é inimaginável. Seu corpo frágil e vulnerável suporta violência física e psicológica inimagináveis. Cada momento daquela noite foi marcado por uma crueldade sem fim, e sem qualquer intervenção ou ajuda, ela foi deixada à mercê de homens que não apresentaram nenhuma preocupação. O trauma, tanto físico quanto emocional, que ela experimentou foi imenso, e a longa duração do abuso só aumentou o horror dessa situação. A escuridão da noite, combinada com o silêncio das pessoas ao redor, fez com que sua dor e agonia passassem despercebidas, como se sua vida não tivesse valor para aqueles que a violentaram. Quando finalmente o amanhecer chegou, os homens abandonaram, deixando seu corpo sem forças e gravemente feridos. Mesmo em seu estado de extrema exaustão e dor, a concubina, com as últimas gotas de energia, conseguiu arrastar-se de volta à porta da casa onde seu senhor estava hospedado. No entanto, ao chegar à entrada, suas forças se esgotaram completamente. Ela quebrou no limiar da porta com as mãos contínuas como se estivesse tentando, num último esforço desesperado, alcançar a segurança que lhe havia sido negada. O sol nascente iluminava a cena trágica, com seu corpo desfalecido diante da porta, representando o fim de uma luta horrível que havia começado no momento em que ela foi entregue aos homens perversos. Quando o levita, que havia passado a noite dentro da casa, se manifestou na manhã seguinte, abriu a porta e encontrou sua concubina deitada à soleira. Em um gesto frio e sem emoção aparente, ele disse para ela se levantar e continuar a viagem, como se o que havia acontecido fosse apenas um obstáculo temporário. Não há em sua fala ou atitude qualquer sinal de compaixão ou luto imediato. Ele trata a situação com uma frieza desconcertante, como se esperasse que mesmo depois de uma noite de abuso, ela pudesse simplesmente se levantar e seguir em frente. Mas ao perceber que ela não respondeu, que sua concubina estava morrida em decorrência dos abusos que sofreu, ele a levanta e coloca seu corpo sobre o burro, preparando-se para o retorno à sua casa. O que acontece a seguir é um dos momentos mais chocantes da história bíblica. Ao retornar para Efraim, a levita, tomada por uma mistura de indignação e desejo de vingança, toma uma atitude extrema e macabra. Ele pega uma faca e desmembra o corpo da concubina em 12 partes distintas. Esse ato de violência pós-morte é um símbolo tanto de sua fúria quanto de sua tentativa de chamar a atenção das tribos de Israel para o crime terrível que houve incidente. O corpo, agora dividido em partes, torna-se uma mensagem enviada para cada uma das 12 tribos de Israel, como uma convocação para que eles reconheçam a gravidade do que havia acontecido e tomem medidas em resposta à injustiça que foi perpetrada. Cada tribo recebe uma parte do corpo, uma evidência concreta e sangrenta da atrocidade cometida pelos homens de Benjamim. Esse gesto de desmembramento não é apenas um clamor por justiça, mas também uma forma de expor a corrupção moral e a decadência que adquiriu conta de Israel. Ao receberem as partes do corpo, os líderes das tribos são confrontados com a realidade chocante da manipulação em seu próprio povo. Nada como aquilo que havia acontecido antes em Israel, e o ato do levita, brutal e perturbador, serviu para mobilizar as tribos a se unirem contra a tribo de Benjamim, a quem ele se responsabilizava pelo crime hediondo. O desmembramento da concubina se torna, assim, um símbolo do colapso moral de uma nação sem liderança, onde as consequências da ausência de justiça e de Deus nos corações das pessoas resultam em tragédias como essa. Após o desmembramento da concubina e o envio de suas partes para cada uma das 12 tribos de Israel, uma mensagem do levita é recebida com choque e horror por todo o povo. As partes do corpo são um testemunho visual do crime hediondo que ocorreu em Gibeá, e o impacto emocional desse ato é imediato. Nunca antes o povo de Israel tinha presenciado tamanha atrocidade dentro de suas próprias fronteiras. Os líderes das tribos, ao receberem as partes do corpo, são obrigados a reunir suas comunidades para discutir o que aconteceu. A indignação se espalha rapidamente, e a nação como um todo percebe que a situação exige uma resposta coletiva. As tribos de Israel se reúnem em Mispá para deliberar sobre o terrível crime cometido em Gibeá. Esse ato de convocação nacional é raro, mas a gravidade da situação exige uma ação unificada.
Eles não permitem que tal maldade permaneça impune, pois isso representaria um colapso completo da justiça e da moralidade em Israel. Durante a reunião, o levita se apresenta diante dos líderes das tribos e relata em detalhes os eventos que ocorreram à morte de sua concubina. Ele descreve a falta de hospitalidade em Gibeá, a exigência dos homens perversos de abusarem dele e a decisão que tomaram de entregar sua concubina para salvar sua própria vida. Seu relato é uma acusação direta à tribo de Benjamim, que governava a cidade de Gibeá, e coloca a responsabilidade sobre eles. As tribos, movidas pela indignação moral e pela necessidade de restaurar a justiça, excluem que os culpados do crime sejam entregues para julgamento e punição. No entanto, a tribo de Benjamim, num ato de solidariedade equivocado, se recusa a entregar os homens responsáveis. Eles escolhem proteger seus compatriotas, mesmo sabendo da gravidade do crime que cometeram. Essa recusa incendeia ainda mais a indignação das outras tribos, que agora veem a recusa de Benjamim como um ato de cumplicidade no crime. A situação se agrava rapidamente e o conflito que se segue leva Israel a uma das guerras civis mais devastadoras de sua história. As tribos de Israel, unidas em sua determinação de punir os culpados e restaurar a justiça, decidem lutar contra Benjamim. Eles desejam erradicar a maldade que se enraizou naquela tribo, mesmo que isso signifique enfrentar seus próprios irmãos israelitas. A guerra que se desenrola é sangrenta e implacável. As forças combinadas das 11 tribos de Israel enfrentam a tribo de Benjamim em uma série de batalhas brutais. Benjamim, embora menor em número, luta com ferocidade e nas primeiras batalhas consegue infligir pesadas baixas às forças de Israel. No entanto, à medida que a guerra avança, a maré começa a mudar. As forças de Benjamim são gradualmente derrotadas, e a tribo é quase exterminada. Dos milhares de guerreiros benjamitas, restam apenas 600 homens que fogem para as colinas e se escondem em uma fortaleza para escapar da completa aniquilação. As cidades de Benjamim são destruídas e as mulheres e crianças são mortas, deixando uma tribo à beira da extinção. O custo dessa guerra civil é enorme, tanto em vidas quanto em destruição, e as consequências se espalham por toda a nação. Após a guerra, as tribos de Israel, percebendo que quase exterminaram uma de suas próprias tribos, começaram a lamentar a destruição que causaram. O luto pela tribo de Benjamim é profundo, e os judeus começaram a se perguntar como poderão restaurar o que destruíram. A extinção de uma tribo de Israel seria uma tragédia nacional, uma mancha na história do povo escolhido de Deus. Agora, diante das ruínas de Benjamim, as tribos se veem obrigadas a encontrar uma maneira de preservar o que resta da tribo e garantir sua sobrevivência. Essa tragédia, que começou com a violência cometida contra uma mulher indefesa, culminou em uma guerra civil que quase dizima uma das 12 tribos de Israel. A ausência de justiça, o colapso da moralidade e a falta de liderança espiritual resultaram em uma catástrofe para toda a nação. O livro de Juízes, com essa história, nos lembra das perigosas consequências do afastamento de Deus e da perda de um senso comum de justiça e responsabilidade entre os membros de uma sociedade. A guerra civil entre as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi um dos momentos mais devastadores e trágicos na história de Israel. As 11 tribos, indignadas pela impunidade dos homens de Gibeá e pela recusa de Benjamim em entregar os culpados, decidiram enfrentar seus próprios irmãos em uma batalha sangrenta. O conflito começou com uma tentativa de justiça, mas rapidamente se transformou em uma guerra de extermínio, na qual as emoções inflamadas e o desejo de vingança tomaram o lugar da razão. A aliança entre as tribos, inicialmente unida em um propósito justo, acabou mergulhando numa guerra que trouxe sofrimento a todo Israel. As batalhas foram intensas e brutais, e embora a tribo de Benjamim fosse significativamente menor em número, seus guerreiros eram ferozes e determinados. No início, eles conseguiram surpreender as forças das tribos de Israel, infligindo baixas consideráveis. No entanto, a superioridade numérica das 11 tribos logo começou a fazer a diferença. À medida que os combates continuavam, as forças benjamitas foram sendo esmagadas, e suas defesas começaram a ruir. As cidades de Benjamim foram incendiadas e destruídas, enquanto a fúria das tribos de Israel se voltava contra todos, indiscriminadamente, resultando na morte não apenas dos guerreiros, mas também de mulheres e crianças. No final, o extermínio quase total da tribo de Benjamim se concretizou. Restaram apenas 600 homens, todos guerreiros que conseguiram fugir do campo de batalha e se refugiaram em uma fortaleza nas colinas de Rimon. Esses homens, os últimos remanescentes de sua tribo, ficaram isolados, temendo o pior, a extinção completa de Benjamim.
As outras tribos, ao verem a devastação que haviam causado, foram tomadas por um profundo sentimento de arrependimento. Perceberam que, em seu zelo por justiça, haviam quase apagado uma das 12 tribos de Israel, e isso causou um luto nacional. A extinção de uma tribo seria um golpe devastador não apenas para Benjamim, mas para toda a nação de Israel, que se via como o povo escolhido de Deus, composto por 12 tribos. Agora, com apenas 600 homens sobreviventes, sem mulheres e sem a capacidade de se repovoar, a tribo de Benjamim estava à beira do desaparecimento. As outras tribos se reuniram novamente, desta vez com o espírito de arrependimento, reconhecendo que haviam ido longe demais em sua busca por justiça. Elas sabiam que não podiam permitir que uma das tribos de Israel fosse completamente eliminada. No entanto, havia um problema. Durante o calor da guerra, as tribos de Israel haviam feito um juramento de que não dariam suas filhas em casamento aos homens de Benjamim, como punição pelo que havia acontecido. Agora, diante da necessidade de repovoar a tribo, precisavam encontrar uma solução que não quebrasse o juramento. A solução que encontraram, embora eficaz, era moralmente questionável. Em vez de violar diretamente o juramento, as tribos de Israel decidiram atacar a cidade de Jabes-Gileade, uma cidade que não havia participado da guerra. Eles mataram todos os homens e mulheres casados da cidade, poupando apenas 400 mulheres virgens. Essas mulheres foram então entregues aos homens de Benjamim como esposas, uma medida que, aos olhos das tribos, cumpria o propósito de preservar Benjamim sem quebrar o juramento feito. No entanto, mesmo com essa solução, ainda faltavam 200 mulheres para repovoar completamente a tribo. Para resolver esse problema, as tribos de Israel recorreram a uma prática ainda mais controversa. Elas instruíram os homens de Benjamim a sequestrarem mulheres de Silo durante uma festividade religiosa. As mulheres de Silo participavam de danças tradicionais durante o festival, e os homens de Benjamim foram encorajados a se esconder nos arredores e raptar aquelas que quisessem como esposas. Dessa forma, as tribos de Israel evitaram tecnicamente quebrar o juramento, já que as mulheres foram sequestradas, e não oferecidas diretamente pelas famílias. Essa solução, embora prática, revelou quanto a moralidade e a justiça haviam sido comprometidas em Israel. A decisão de sequestrar mulheres para repovoar Benjamim reflete a degradação ética e a distorção dos valores que deveriam guiar a nação. A tragédia do quase extermínio de Benjamim foi agravada pela forma como as tribos tentaram corrigir o problema, recorrendo a atos moralmente questionáveis que, em vez de promover a justiça, perpetuaram a violência e a opressão. No final, embora a tribo de Benjamim tenha sido preservada, o preço pago em termos de integridade moral e justiça foi alto. Essa história serve como um poderoso lembrete das consequências de se afastar dos preceitos de Deus e das complexidades que surgem quando a justiça é buscada sem compaixão e sabedoria. A história da concubina de Gibeá e a subsequente guerra civil entre as tribos de Israel e Benjamim ilustram claramente como a ausência de liderança espiritual e moral pode levar a uma completa decadência da sociedade. Quando não há uma autoridade firme que guia o povo nos caminhos de Deus, as pessoas ficam à mercê de seus próprios desejos e interpretações da moralidade, o que, invariavelmente, resulta em caos e violência. O livro de Juízes repete constantemente a frase: naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos, o que demonstra o vazio de liderança que permitiu o crescimento de práticas perversas. Sem uma liderança centralizada e uma conexão genuína com Deus, a sociedade israelita se desintegrou moralmente, resultando em atos cruéis e desenfreados como os ocorridos em Gibeá. A degradação moral de Israel também se reflete na forma como as pessoas passaram a tratar umas às outras. O levita, ao entregar sua concubina para ser abusada pelos homens perversos de Gibeá, demonstra um total desrespeito pela dignidade e pelo valor da vida humana. Essa atitude de desumanização não se limitou apenas aos homens de Gibeá, mas também foi evidente no próprio levita e nas tribos de Israel ao oferecerem mulheres para os sobreviventes de Benjamim, como se elas fossem meras soluções para um problema. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, o que significa que cada pessoa tem um valor intrínseco e uma dignidade que deve ser respeitada. No entanto, nessa história, vemos uma violação completa desse princípio, com as mulheres sendo tratadas como objetos e vítimas de uma cultura que havia perdido o sentido de respeito e compaixão. A importância de tratar os seres humanos como portadores da imagem de Deus não pode ser subestimada. Quando esquecemos esse princípio, abrimos caminho para a violência, o abuso e a opressão. O que ocorreu em Gibeá é um exemplo extremo de onde a desumanização pode levar.
Os homens da cidade não viam a concubina como uma pessoa, mas como um objeto a ser usado e descartado. A decisão de oferecê-la como sacrifício, em vez de defender sua dignidade, é um reflexo de uma sociedade que se distanciou de Deus e de seus ensinamentos. Essa mentalidade de desumanização se espalhou não apenas em Gibeá, mas por todo Israel, resultando em uma guerra civil que quase dizimou uma tribo inteira. O afastamento de Deus permitiu que o povo esquecesse a importância de valorizar cada vida como sagrada, resultando em uma série de tragédias que poderiam ter sido evitadas. Além disso, essa história mostra como decisões erradas podem desencadear uma cadeia de consequências incontroláveis. O ato de violência em Gibeá poderia ter sido isolado, mas a decisão de não punir os culpados e de proteger os homens perversos levou a um conflito muito maior. A tribo de Benjamim, ao recusar entregar os criminosos, decidiu apoiar o mal, e isso resultou na guerra civil que quase a exterminou. Cada decisão tomada, desde a entrega da concubina até a guerra contra Benjamim, gerou novas camadas de consequências devastadoras que saíram do controle. O ciclo de decisões erradas continuou mesmo após a guerra, quando as tribos de Israel, em sua tentativa de repovoar Benjamim, tomaram decisões moralmente questionáveis ao sequestrar mulheres de outras regiões. Essas decisões demonstram como o pecado e a falta de orientação espiritual podem levar a consequências muito além do que inicialmente se imagina. O caos que começou com um ato de violência em uma cidade se espalhou e afetou toda a nação, mostrando que quando os seres humanos se afastam de Deus, suas escolhas erradas se multiplicam, gerando destruição e dor. Quando as pessoas se afastam dos valores divinos, especialmente do amor e do respeito pela dignidade humana, o resultado são decisões que perpetuam a violência e o sofrimento, com consequências que podem se estender por gerações. Mesmo em meio a uma história tão sombria e cheia de tragédias, é possível encontrar um vislumbre da graça de Deus. A graça divina se manifesta no fato de que, apesar de todas as atrocidades e da guerra devastadora, a tribo de Benjamim não foi completamente extinta. Embora as decisões das tribos de Israel, e até mesmo de Benjamim, tenham levado a consequências devastadoras, a misericórdia de Deus ainda se fez presente. A preservação dos 600 homens restantes da tribo de Benjamim foi um sinal de que, apesar dos erros e pecados cometidos, Deus não havia desistido de seu povo. Ele permitiu que, mesmo no meio do caos e da destruição, houvesse uma chance de reconstrução e de redenção. A sobrevivência de Benjamim é um testemunho da paciência de Deus com a humanidade. Embora as pessoas tivessem se afastado de seus caminhos, tomado decisões terríveis e causado destruição, Deus não deixou que o mal triunfasse completamente. Ele sempre oferece uma oportunidade de restauração, mesmo nas situações mais desesperadoras. A preservação de Benjamim, apesar de ter sido cercada por decisões moralmente questionáveis, aponta para o fato de que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre dá ao seu povo uma chance de recomeçar. O plano divino sempre inclui a possibilidade de redenção, mesmo quando as circunstâncias parecem irreversíveis. A tribo de Benjamim, embora tenha quase desaparecido, teve a oportunidade de se recuperar e reconstruir suas cidades, graças à intervenção e à graça de Deus. Essa história nos lembra que, em meio a qualquer tragédia ou erro, a graça de Deus está disponível para aqueles que a buscam. Mesmo nos momentos de maior escuridão, Deus ainda pode transformar uma situação de desespero em uma oportunidade para recomeçar. Embora as decisões humanas frequentemente levem a consequências desastrosas, Deus pode usar até mesmo essas circunstâncias para trazer cura e restauração. A sobrevivência da tribo de Benjamim é um reflexo dessa realidade, mostrando que, embora o pecado e as escolhas erradas tenham suas consequências, a graça de Deus pode trazer esperança onde antes havia apenas destruição. O ponto central que essa história nos ensina é que toda decisão que tomamos traz consequências. Cada escolha, grande ou pequena, pode ter repercussões duradouras, tanto para nós quanto para aqueles ao nosso redor. Quando tomamos decisões sem buscar a direção de Deus, é fácil cair em caminhos que nos levam à destruição, como vimos no caso de Gibeá e da guerra civil entre as tribos de Israel. A Bíblia está cheia de exemplos de como o afastamento de Deus pode resultar em calamidade. No entanto, quando buscamos a Deus e seguimos seus mandamentos, Ele nos guia em direção a escolhas sábias e justas que trazem paz e prosperidade. A lição final dessa história é a importância de mantermos nossa conexão com Deus e buscarmos sua sabedoria em todas as decisões que tomamos. Sem a orientação divina, a humanidade facilmente cai em armadilhas de egoísmo, violência e desrespeito pela vida humana.
Foi o afastamento de Deus que permitiu que Israel caísse em um estado de decadência moral e espiritual, resultando em uma tragédia nacional. No entanto, a graça de Deus, que poupou a tribo de Benjamim da extinção, nos lembra que mesmo quando tomamos decisões erradas, Ele está sempre disposto a nos perdoar e a nos oferecer um caminho de volta. Agora é o momento de refletir sobre nossas próprias decisões. A história de Gibeá e Benjamim nos mostra o quanto nossas escolhas podem impactar não apenas nossas vidas, mas também as de quem está ao nosso redor. Cada decisão que tomamos, seja grande ou pequena, pode trazer consequências duradouras. Por isso, é tão importante buscar a orientação de Deus e seguir seus ensinamentos, pois quando nos afastamos dele, nos tornamos vulneráveis a erros que podem nos destruir. Quanto mais nos distanciamos dos caminhos de Deus, mais abrimos espaço para o caos e a dor em nossas vidas. Então, se você quer continuar aprendendo e crescendo espiritualmente, inscreva-se no canal. Não deixe de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares, para que juntos possamos espalhar essa mensagem de reflexão e crescimento. Deixe seu comentário abaixo, quero saber o que você pensa sobre essa história e como ela impacta suas decisões diárias. E claro, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de valor para todos vocês. Que Deus abençoe suas escolhas e sua jornada.